Posso fazer uma leitura para vocês? Esse livro se chama 75 anos, 75 textos, todos itanhaense, da autora Maria Tereza Leal Diz. Ele está disponível na biblioteca Paulo Bonfim e também na sala de leitura Reforcel. O texto que eu escolhi é o texto de número 26, chamado Gabinete de Leitura Itanhaense. Lembro-me do gabinete de leitura, ou melhor, lembro-me do prédio onde funcionou o gabinete de leitura. Recordo-me da escada semicircular, com 6 degraus e da alta porta de entrada. Também dos 2 janelões da frente do prédio, assim como as janelas da lateral. Assoalho em madeira e um palco no fundo do salão. Havia um porão sob toda a edificação, e nele havia uma grande quantidade de peças descartadas do antigo mobiliário do próprio gabinete de leitura e outras bugigangas. Detalhe: neste porão também ficava depositado o mastro da festa do Divino Espírito Santo. Lembro-me de que era do tamanho bem maior do que o mastro atual e era colocado no porão através de uma das aberturas circulares localizadas na fachada do prédio. Recordo-me também das atividades sociais que nele eram realizadas: bailes, apresentações de teatro, festas juninas, atividades escolares de final de ano, apresentações temáticas com as crianças. Era o centro das atividades da população itanhaense. Era a sede também do Esporte Clube São Paulo, agremiação de futebol fundada em 1934. A fundação do Gabinete de Leitura Itanhaense, 1888, teve um objetivo unicamente cultural. A ideia era proporcionar aos moradores um espaço em que pudessem dispor de livros, jornais, revistas, proporcionando-lhes atualizações sobre os acontecimentos que ocorriam mundo afora. A sede própria, inaugurada em 1896, possuía uma ótima biblioteca, além de um pequeno museu. Havia também um palco para as apresentações de teatro, muitas delas de autoria dos próprios associados. Mas o destaque era para o pano de boca, pintado por Benedito Calixto, que trazia as caravelas da Armada de Martim Afonso de Souza, fundeada pelo Porto de São Vicente. No local também eram realizadas palestras, reuniões culturais, além de nele serem ministradas aulas de música, mantendo a tradição musical itanhaense, oriunda do tempo do Império. Durante um período, funcionou em suas dependências uma escola noturna. O gabinete de leitura conseguiu manter suas atividades até o final da década de 20, quando passou a sofrer um declínio na frequência dos seus associados. Muitos jovens passaram a ter outros interesses, e além da perda natural, falecimento dos seus principais incentivadores. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, o gabinete de leitura serviu de base para soldados combatentes, que ali se estabeleceram como um ponto estratégico para suas atividades. Nessa ocupação, armários, livros, peças do museu foram simplesmente amontoados e jogados no porão do prédio. Após esse período, transformou-se na sede do São Paulo Futebol Clube, uma associação esportiva da cidade, mudando totalmente os objetivos iniciais da sua fundação. As atividades passaram a ser essencialmente sociais e recreativas, como a realização de festas, bailes,
inclusive os carnavalescos. O prédio sofreu várias reformas, sem qualquer planejamento. Anexaram banheiros, abriram paredes, acresceram um espaço lateral, além de sofrer total modificação na sua escada de entrada, que ficou soterrada por um platô de alvenaria. Em meados de 1980, sofreu um grave incêndio, selando totalmente o seu abandono. Finalmente, ainda nesta mesma década, foi demolido pela administração municipal. O gabinete de leitura representou uma fase importantíssima na evolução cultural da nossa Itanhaém. Possuía um livro de visitas, com termo de abertura datado de 20 de 4 de 1889, no qual registrava a presença de vultos de renome do cenário nacional. Em sua visita ao gabinete de leitura, no dia 11 de 8 de 1893, Lauro Miller, antigo senador e diplomata, traduziu a essência da existência da entidade ao escrever: encontro neste local prova imaculada do desejo de seus habitantes de cultivar a inteligência pelo estudo. O painel cultural Caiçara, ele ocorreu a primeira edição em 2021 e ele foi idealizado a princípio para incentivar a participação dos estudantes nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, porque o tema da produção textual era a cultura local, a cultura da cidade. Foi durante a produção que a equipe percebeu que a temática cultura caiçara ela ia interessar a toda a comunidade escolar, não apenas aos alunos que iam concorrer na Olimpíada de Língua Portuguesa. Foi então criado o painel cultural dividido em 3 dias, cada dia com uma proposta artística e cultural diferente. Então, a gente teve no primeiro dia teatro e literatura, no segundo dia nós tivemos música e no terceiro dia fotografia. Esse HC em rede ele foi realizado pela plataforma Google Meet, porque nós estávamos em pandemia na época. E o painel cultural foi um verdadeiro sucesso com os professores que participaram. E isso deu a vontade de fomentar uma segunda edição, em ritmo de continuidade, em 2022, que era o ano do centenário da Semana de Arte Moderna, veio ao público o segundo painel cultural Caiçara com o título Itanhaém Desvairada. Foi neste momento que 2 estudiosas, 2 pesquisadoras, puderam falar com a comunidade escolar, principalmente professores e gestores, sobre a presença dos artistas modernistas aqui na cidade de Itanhaém. Entre eles, o escritor Mário de Andrade, que registrou as suas impressões a respeito do nosso patrimônio histórico, principalmente ali do centro histórico, né? Onde a gente tem a igreja, o convento, a casa de câmara e cadeia e o gabinete de leitura. Esse artigo de Mário de Andrade sobre a cidade de Itanhaém recebeu o nome de Itanhaém, com N, e foi publicado na imprensa paulista no ano de 1921. Esse HC em Rede também foi realizado da forma online através do YouTube da Prefeitura. Já na terceira edição do painel cultural Caiçara, os conhecimentos, as tradições que compõem a cultura e a identidade do povo caiçara, elas foram apresentadas ao público, os professores, gestores e também para os alunos e para a comunidade escolar, através de um documentário. Um documentário onde os moradores aqui da cidade, da região, que já tiveram ou ainda têm uma relação, um vínculo com a cultura caiçara, puderam, a partir das suas palavras, expressar o que é o ser e o viver caiçara. Em paralelo a esse documentário sobre as falas caiçaras, foi publicado também a Cartilha Caiçara, um documento com aulas, projetos, atividades que podem ser feitas desde a educação infantil até os anos finais. O objetivo principal da cartilha é levar subsídio, ideia, para que os professores consigam trabalhar
não só a cultura caiçara no mês de abril, dentro do aniversário da cidade, mas também em todo o decorrer do ano. Cada uma das atividades foi pensada dentro do nosso currículo Educaíta e focando nas habilidades ITA. Chegamos à quarta edição do painel cultural Caiçara e agora o nosso olhar em direção ao mar, conectando com a cultura oceânica e trazendo para os holofotes pescadores, surfistas, ativistas ambientais que lutam para preservar esse bioma tão importante para o Caiçara, que é a praia. Novamente lançamos um documentário para apresentar a relação socioambiental do Caiçara com o mar em todas as suas perspectivas. Neste mesmo ano é lançado por cada uma das escolas um e-book, onde cada unidade escolar pôde mostrar quais foram as atividades desenvolvidas durante o mês de abril para celebrar, conhecer, respeitar a cultura caiçara. Tudo isso que a Luana trouxe para a gente, que nós fizemos ao longo desses anos relacionados à cultura caiçara, só são possíveis graças a 2 documentos norteadores muito importantes que nós construímos aqui na rede de educação de Itanhaém. Um deles é o currículo Educaíta, que traz a perspectiva da cultura caiçara e da cultura oceânica como temas transversais do nosso currículo, sendo trabalhados em todas as áreas do conhecimento, em todos os níveis de ensino, com habilidades específicas a serem desenvolvidas sobre essa temática. O outro documento norteador que traz para a gente a importância do trabalho de cultura caiçara aqui em Itanhaém é o Plano de Educação Patrimonial e Ambiental. Esse plano vem trazendo para todos nós um olhar para a nossa cidade do ponto de vista histórico, artístico, cultural e ambiental. O caiçara permeia todas essas áreas. O caiçara tem a pesca, tem a sua cultura, suas festas, suas artes, e o caiçara tem uma relação com a natureza muito próxima. Dali ele tira o seu sustento, dali ele constrói a sua cultura e é convivendo em harmonia com a natureza que o caiçara viveu ao longo desses anos todos. Atividades do currículo Educaíta que tratam dessas questões voltadas para a nossa cidade são aquelas que no seu código alfanumérico contém ITA no final. Essas são as habilidades que contemplam características históricas, culturais, ambientais da nossa cidade de Itanhaém. O Plano de Educação Patrimonial e Ambiental, mais conhecido como EPA, foi criado juntamente na construção do Plano Itanhaém Cidade Educadora, onde as escolas construíram coletivamente por territórios os seus projetos políticos pedagógicos e pensamos a nossa cidade como recurso educador para os nossos alunos. Dentro do Plano de Educação Patrimonial e Ambiental, a gente tem um olhar carinhoso e específico para as questões culturais, históricas e ambientais do nosso município. Pensando na nossa história, na nossa cultura e no nosso ambiente, pensando na cultura caiçara, o Henrique e a Aline vão trazer para a gente agora algumas ideias de como trabalhar a cultura caiçara dentro das escolas. Olá, eu vim conversar com vocês sobre a nossa cartilha Saberes Caiçara, produzida pela Secretaria da Educação em 2023 e já conhecida por vocês. Por que a gente está revisitando este material? Porque é um documento muito rico, com muitas sugestões de atividades, desde os alunos do ensino infantil, da educação infantil, até os anos finais do ensino fundamental. Bom, eu me considero uma caiçara nata. Meus pais são caiçaras, vim de uma família tradicionalmente caiçara. A minha família materna veio lá da Barra do Ribeira, né, do Prelado, de Iguape. Então, assim, tenho vivências muito, muito, assim, afetivas em relação a isso, memórias, né? Quando eu tive contato pela primeira vez com essa cartilha, foram despertadas memórias, assim, o cheiro de peixe frito na hora do almoço, o barulho da água quando meu pai batia o remo no barco dele, o bolo de roda que minha mãe faz até hoje, as brincadeiras, as contações de história, tudo isso me remete muito à infância e muitas coisas ainda fazem parte da minha vida até hoje. Muita lembrança boa, né? E aí, voltando a falar da cartilha, que assim, já peguei um carinho muito enorme por ela desde a primeira vez, eu quero falar um pouquinho das atividades.
Então, essa cartilha está dividida em duas partes, a parte de brinquedos e brincadeiras e a parte de contação de história. Em brinquedos e brincadeiras, nós temos algumas atividades, todas elas com anexo, link, né, para modelos e para vocês poderem ter acesso. E dentre essas brincadeiras, tem duas que eu selecionei para vocês que é bem bacana. Uma das atividades é recolher sementes e flores. Essa atividade que pode ser proposta para as crianças realizarem ao entorno da escola ou dependendo da unidade escolar, dentro da própria escola, né? Com uma caixa, eles podem recolher pedrinhas, folhas, flores do chão. E aí, uma outra ideia também é colar um durex de forma invertida e eles irem colando esse durex, esses tesouros que eles forem achando no meio do caminho, no bracinho deles. E quando voltar para casa, compartilhar essas descobertas, né? O que foi que eles acharam, né? Quais foram as coisas, os tesouros que eles encontraram. E esses tesouros, eles podem virar, por exemplo, um desenho com interferência. Então, uma folha que eles recolheram lá no chão pode virar o vestido de uma boneca, por exemplo, colando numa folha, né? Ou então, fazer uma separação desses itens, né, que eles escolheram. São várias possibilidades de se criar a partir dessa atividade. Outra é o arremesso de cuca. O arremesso de cuca também é bem legal. As cucas podem ser pedidas para as crianças trazerem de casa, porque geralmente os bairros têm os chapéus de sol, que a gente tem aí muitas cucas no chão, então eles podem trazer para casa, né, para a escola, e aí fazer essa brincadeira, delimitar um espaço para ver quem é que consegue arremessar a cuca mais longe. Então são atividades que podem ser propostas no nosso dia a dia, né? E vocês podem fazer o registro dessas atividades. Outra parte em que foi dividida a nossa cartilha é contação de histórias, né, que vai também desde a educação infantil até o ensino fundamental. Falando do ensino fundamental, anos iniciais, nós temos aí do 1º ao 5º ano um quadro de gêneros, também conhecido por vocês. E aí eu quero fazer aqui um link do nosso quadro de gêneros com os gêneros também que tem, né, os gêneros textuais da cultura caiçara. Então, a gente tem aí, ó, no 1º ano, as parlendas. Parlendas são propostas, são textos recuperáveis via memória, que nós trabalhamos no 1º ano, e há muitas parlendas relacionadas à cultura caiçara, aos saberes caiçara. Temos as cantigas também no 2º ano, que é o gênero proposto agora para o 1º trimestre. 3º ano, a gente tem a nossa construção da ficha técnica animal. Quantos animais pertencem aí à nossa fauna, né, que fazem parte aí do conhecimento caiçara? No 4º ano, nós estamos trabalhando os causos, muitos causos caiçara, muito, né, que a gente pode estar passando aí para as crianças. E no 5º ano, nós temos o gênero suspense, que são os causos também, ou não deixam de ser, né, assustadores aí, muito contados também aí pelos caiçaras, e os poemas. Todo esse material, sugestões de gêneros, nós temos no nosso drive que vai ser enviado para vocês. Olá, a Maria Tereza Leal Diz traz neste livro aqui, Dicionário Tabacudo. O dicionário traz termos que marcam aí a cultura caiçara. Ela começa esse livro com uma frase bastante interessante que eu trago aqui para vocês, que é: ser caiçara é, acima de tudo, sentir-se abraçado pelo mar. E assim, eu quero fazer uma proposta para vocês que nesse dia nós pensemos sobre práticas distintas que possam ser realizadas, práticas pedagógicas, fora de um modelo, de repente, comum, que é o cartaz. Nós podemos trabalhar de diversas maneiras essas questões que tratam aí da cultura caiçara. Nós temos uma habilidade presente no documento, no currículo do CAITA, marcada também no planejamento, que é a habilidade F69LP55A ITA. Essa habilidade ela é destacada em vermelho e ela diz o seguinte: reconhecer no repertório linguístico local, em textos de diferentes gêneros, em suportes ou topônimos. Quando eu falo de topônimos, eu falo acerca dos nomes de lugares, né? A presença de palavras de origem indígena ou africana, revelando traços da cultura e do falar caiçara. Tem algo aqui bem marcante, que é o EF69, então eu tenho a capacidade, a possibilidade de trabalhar com o 6º, com o 7º, com o 8º e com o 9º ano. E é claro que há uma modulação dessa forma, né, de trabalho,
eu vou fazer uma seleção ali de um texto, de repente, para o 9º ano eu vou pensar em algo mais complexo, naturalmente, do que para o 6º, mas há possibilidade de nós trabalharmos essa questão de maneiras diversas, usando a nossa criatividade. E um pouco fora, talvez, daquele gênero bastante comum que é o gênero cartaz. Eu noto muitas vezes que tudo acaba sendo convertido em cartaz, né? E existem possibilidades diversas. Quando a gente fala do falar caiçara, por exemplo, a gente fala daquilo que está presente dentro da nossa língua viva local. Por que não trazer esse falar, esses falares, debater acerca deles? Dentro desse livrinho aqui, Cultura Caiçara, Resgate de um Povo, né, o texto da Alice Branco e as fotos do Fernando Caseiro, existe um texto aqui que eu separei, eu farei a leitura, vou ler um pedacinho do texto, né? O texto diz assim, olha, a linguagem do caiçara é distinta daquela da cidade, mais parecida com a fala caipira, das populações mais simples do interior paulista. Para entender melhor, pesquisamos que o saco de aninhagem é feito de tecido grosseiro de juta, linho cru e outra fibra vegetal, usado na confecção de sacos e fardos, segundo o dicionário AIS 2001. A imbira é uma palavra de origem tupi, imbira, que quer dizer que tem fibra, que tem filamento ou que é lenhoso. As plantas nativas, árvores e arbustos, denominadas embiras, pertencem a variadas famílias: anonáceas, malváceas, bombáceas, sendo que quase sempre carregam essências venenosas, produzindo fibras de qualidade para cordas e linhadas. A gente pode, por exemplo, a partir de um texto desse, promover alguns questionamentos aí com o objetivo de fazer com que o aluno reconheça aí essa linguagem caiçara, que é marcada principalmente pela linguagem indígena, pela fala indígena, por aquilo que herdamos, né, da cultura europeia pelos portugueses e pela cultura africana tão presente. Então a linguagem caiçara, ela abarca essas linguagens numa só, né? E é importante manter esse movimento vivo de uma língua viva que é nossa e que é local. Então, em cima de um texto como esse, a gente pode, usando a criatividade, parando um pouquinho ali para pensar, né, sobre uma proposta diferenciada, a gente pode perguntar, por exemplo, para o aluno quais palavrinhas de origem indígena ou africana que ele conhece e que são usadas na região. Né? Por que é importante reconhecer e preservar essas palavras em nosso vocabulário? De que forma que isso contribui para a valorização da diversidade cultural brasileira? E ainda a gente pode pedir para que o aluno identifique dentro de um texto, não precisa ser um texto longo, quais são os termos de origem indígena, né? Quais são os seus significados. Existe uma língua muito rica e variada, existem coisas que nós dizemos muitas vezes sem saber qual que é a origem, né? Então é interessante pensar, quando eu falo dengo, de onde vem essa palavrinha dengo? Fubá, axé. Quando eu falo açaí, de onde vem esse termo, né? Caju, catapora. É interessante então promover nesse momento, e em todos os momentos, essas reflexões acerca da língua. E que a gente utilize a nossa capacidade criadora e criativa nessa promoção aí de trabalhar gêneros textuais distintos. Ficar um pouquinho fora do cartaz. A gente pode transformar isso numa crônica, ou pegar mesmo uma fala corrente, dentro da linguagem coloquial, e promover essa reflexão linguística. Isso tudo é válido, como também é válido o registro, a captura disso, para que a gente possa também exaltar o trabalho incrível que eu sei que é feito dentro da sala de aula por vocês. Então é isso. A proposta de termos um dia D da cultura caiçara é conectar todos os professores e estudantes e assessores pedagógicos em prol da discussão e do diálogo sobre a cultura local. É lógico, quando falamos em caiçara, às vezes as imagens que carregamos, né, as referências que temos, elas nos conectam diretamente à natureza. Mas existem outros lugares e outras questões a serem exploradas. A ideia é que nesse dia, cada unidade escolar que compõe a nossa rede de ensino possa parar e refletir um pouco sobre aspectos culturais da nossa cidade.
Gosto muito de trazer Délia Lerner aqui na minha fala, no sentido de dizer a vocês assim, não precisa necessariamente ser um projeto que culmina nesse dia. Pode ser que está iniciando um projeto ali, um diálogo, ou eu parto para uma atividade independente. Então, assim, eu vou fazer uma parada nas minhas sequências didáticas e vou trazer questões que dialoguem com a cultura caiçara, que tenham esse foco de referência. Quando eu trago isso, eu digo que eu vou fazer uma canção. Não, eu vou refletir sobre a letra do hino da nossa cidade. Vou conversar com os meninos sobre isso. Vou trazer a questão dos 493 anos. Talvez o meu olhar seja de fato para a cultura alimentar ou para as referências alimentares dos povos que estavam aqui, dos povos originários desse lugar. Não, a minha conexão vai ser em trazer o mar, uma poesia sobre. Enfim, a ideia é que vocês possam assim dialogar e ter como foco de atuação da sua aula nesse dia essa temática. Questões, por exemplo, por que a nossa cidade já se chamou Vila de Conceição de Itanhaém e hoje é Itanhaém? Questões reflexivas e até críticas que possam assim trazer aos nossos estudantes um olhar sobre o que é ser caiçara, o que é fazer parte da cidade de Itanhaém. Então, a intenção é que a gente esteja conectado nesse dia, e por isso esse nome, Dia D da Cultura Caiçara, com esse foco de trabalho. Eu quero aproveitar o desfecho da minha fala para agradecer todos os profissionais que estiveram envolvidos, tentando contribuir com vocês, trazendo algumas perspectivas para esse trabalho a ser realizado no dia 25. E assim também, né, agradecer ao nosso secretário de Educação, Hugo de Lalo, e ao prefeito Tiago Cervantes. Mas preciso pontuar que são vocês, professores, quem estão à frente dessa ação, são os protagonistas dessa ação, assim como os estudantes. Então, o nosso grande objetivo é que, de fato, seja um dia onde possamos refletir sobre a cultura caiçara. Nesse finalzinho de HC agora que vocês têm, a intenção é que vocês dediquem um tempo a esse planejamento, pensem em estratégias de registros também dessas ações que aconteceram. No mais, eu agradeço a oportunidade desse momento de fala com vocês, né, da escuta ativa de vocês, e que tenhamos aí um bom trabalho. Obrigada.